Olá, gente. Hoje eu quero gravar uma aula falando um pouquinho de como fazer o primeiro atendimento àquele cliente que quer financiar o imóvel. É comum chegar no dia a dia do corretor, na imobiliária, as pessoas chegar ou ligar querendo já marcar uma visita para visitar o imóvel. E às vezes o corretor sai, apresenta, né, mostra dois, três, quatro, cinco imóveis. As pessoas gostam, muitas vezes fazem proposta de compra, e aí nós vamos descobrir ao final, quando a proposta vem, que a condição dela é que ela quer financiar o imóvel. E aí nós voltamos na estaca zero, porque a primeira coisa que nós temos que saber é se a pessoa vai financiar ou não. Por hábito, algumas perguntas básicas eu sempre faço ao início do atendimento. Então, quando a pessoa chega, ela me pergunta sobre imóveis, se ela quer ver imóveis para venda ou liga perguntando sobre algum imóvel em especial. A primeira pergunta que eu faço antes disso eu peço permissão, né? Eu digo, olha, você me permite fazer algumas perguntas que eu possa para mim poder te ajudar, te auxiliar no atendimento? Ela, sim. Então, se ela permitiu, ok. A primeira pergunta que eu faço é: você vai usar recursos próprios ou vai financiar? Porque se ela me disser que vai financiar, eu preciso então entender se ela já tem o financiamento aprovado ou não, e se não tem, nós vamos então fazer uma simulação. Se ela tem, eu peço para ela me apresentar a simulação ou qual banco que ela fez a simulação, e se não, a gente vai fazer um simulado então, e aí nós conseguimos abrir uma caixa preta nesse momento. Se ela disser que é dinheiro à vista, né, que é à vista, compra, eu faço uma outra pergunta. Eu digo, o à vista está disponível se nós visitar algum imóvel hoje e você gostar, esse dinheiro está disponível para você comprar o imóvel ou não, depende de alguma coisa para que seja ele disponível. Às vezes a pessoa vem com aquela história que faz 10 anos que ele tem o dinheiro na justiça e que o advogado disse que agora a qualquer momento vai sair, né? E esse qualquer momento vai levar mais 5, 6 anos para frente, né? Ou ele diz que depende de vender seu imóvel. Então, até ele vender o imóvel dele, e às vezes está acima de mercado, ele está fora da realidade, é comum isso acontecer, aquele imóvel que ele quer olhar já vendi. Então isso faz com que, se o corretor não gerenciar esse momento, o corretor vai ficar correndo para cima e para baixo, mostrando imóveis, e não vai vender, né? Vai ficar de guia turístico uh, urbano, né? Andando para tudo que é lado, e a hora que for de fato negociar com a pessoa, ela não tem condições de compra. Então a primeira coisa que o corretor precisa fazer é fazer uma simulação de venda, se caso a pessoa quiser financiar. E como nós partimos, né, como nós iniciamos, é mostrar o imóvel e fazer uma simulação em cima daquele imóvel já? Não. O ideal é que você faça uma breve entrevista, entenda a situação da pessoa. No nosso caso aqui, nós somos correspondente Caixa, então nós já estamos aí desde 2008, né, com esse produto na nossa prateleira também. Então a gente domina bastante esse produto, né, financiamento imobiliário. Então já está acostumado, tá? Mas mesmo que você não seja correspondente de algum banco, você precisa entender de financiamento para você atender o seu cliente nesse momento, porque há várias dúvidas que ele vai ter sobre o financiamento e você precisa entender e saber como explicar. Então, se a pessoa chegou para mim e diz que quer financiar o imóvel, eu pergunto se ela já tem uma simulação pronta. Na maioria das vezes, ela não tem uma simulação. Então, nós partimos de onde? Então, a gente primeiro, eu explico como funciona o financiamento imobiliário e coloco que o financiamento, que o ideal é que primeiro nós façamos uma simulação de financiamento a partir da renda da pessoa. Porque muitas das vezes ele acha que consegue financiar 300 mil, um imóvel de 400 mil, e ele não consegue financiar 100 mil.
Então é importante o corretor dar essa orientação. E aí vem questão de comprovação de renda, muitos não comprovam renda. Então tem uma série de coisas que seria uma outra aula. O foco aqui é como conduzir essa simulação. Então o que nós fizemos? E a orientação que nós temos aqui, que nós damos para os nossos corretores. O primeiro passo é faça uma simulação de financiamento em cima da renda familiar bruta da pessoa. Então, se a pessoa, ela disse que ganha 5 mil reais, hoje, no financiamento, ele compromete no máximo 30% da renda da pessoa. Então, 5 mil, estou calculando aqui na calculadora, vezes 30% dá R$ 1.500. Então, eu vou escrever aqui que fica melhor. Então, se a pessoa diz que ganha 5 mil reais vezes 30%, é igual a R$ 1.500. Então, R$ 1.500 é a margem que ele tem para financiar o imóvel. É esse valor que ele consegue chegar ao máximo de prestação. Se ele for financiar um imóvel que seja lá pelo programa Minha Casa Minha Vida, que tenha subsídio, ele vai dar ali 0,5%, 0,6%, mais ou menos vai dar a prestação, vai dar em relação ao valor que ele vai conseguir financiar. Se ele pegar uma linha normal, né, que se chama DSBPE, ele a prestação vai dar em torno de 1% do que ele consegue financiar. Ou seja, vou dar um exemplo aqui que fosse pelo SBPE, mais ou menos R$ 1.500. Se R$ 1.500 equivale a 1% do valor que ele financia, então mais ou menos ele vai financiar R$ 150 mil. E isso pela linha SBPE. Se for uma linha subsidiada, ele consegue tirar mais, né? Ele consegue financiar mais. Então, o que acontece aqui? Então, eu já entendi o quanto que ele ganha, e isso é importante porque o corretor tira a informação do cliente e consegue entender de fato se realmente ele está pronto ou não para comprar. E aí, nós vamos entender que ele ganha 5 mil reais, 30%, vezes 30%, R$ 1.500. Pode ser que o cliente ache caro. Ele acha que R$ 1.500 é caro e ele não quer financiar. Ele quer se comprometer com menos. Então, a gente vai ter que adequar o menos ou quanto por mês que ele tem de disponibilidade para financiar. Mas tudo bem, vamos dizer que ele entenda que seja R$ 1.500, está bom para ele, ele entende que está ok, ele consegue chegar a R$ 1.500 tranquilamente, para ele estar uma parcela boa. Então, o que nós fizemos? Hoje, os financiamentos imobiliários, a média é que se financiem no máximo 80%. 20% ele precisa dar de entrada. Esses 20% ele pode usar tanto dinheiro em espécie, né? Ou ele pode usar FGTS se ele tiver. Então eu tenho que entender se ele tem FGTS, se ele não tem. Às vezes pode acontecer que ele tem um terreno, tem um veículo, ele queira dar no negócio, e conforme o negócio pode ser que o proprietário aceite. Mas, via de regra, se ele consegue tirar no máximo 150 mil reais, então eu faço um cálculozinho básico, uma matemática, uma regra de 3, que se 150 mil reais é o que ele consegue tirar, e ele consegue financiar no máximo 80%, então 150 mil reais é igual a 80%. E eu quero saber 100%, quanto que ele consegue de fato financiar. E aí eu faço aquela regra básica de regra de 3, né? Eu vou multiplicar 150 mil reais vezes 100 dividido por 80, que vai dar R$ 187.500. Isso aqui é o que ele, tendo o melhor aproveitamento da renda dele, o melhor aproveitamento do quanto ele consegue tirar, dando 20%, dando um mínimo de entrada, ele consegue chegar num valor de R$ 187.500, o valor de compra do imóvel, porque aí, financiando 80%, ele tem essa diferença que ele tem que dar e consegue financiar R$ 150 mil. Pode ser que ele tenha mais. Eu tenho 50 mil reais. Bom, 50 mil reais, se tu financia 150,
tu pode comprar um imóvel de até 200 mil. A partir daqui, o cliente vendo quanto que vai dar a prestação, ele achando que está ok, eu já vendo que ele tem capacidade de renda, ele comprovou através da contra-cheque que ele ganha aquele valor, ele entendendo que ele tem o custo da escritura e ele está organizado com a despesa, com a escritura, porque muitos compram e eles não se dão por conta que ele tem ali mais 4, 5% de despesa de escritura, que é a despesa de compra. Ele ciente disso, bom, o que eu vou fazer agora? O que o corretor faz agora? Ele vai mostrar imóveis à venda, né, que estão disponíveis para venda dentro desse valor. Um pouco para menos, talvez, se tu tiver, né, se o corretor tiver, ou um pouco para mais. De repente, você vai mostrar um imóvel de 200 mil e o dono, e você sabe que o dono aceita uma proposta, né? Ou, de repente, algum imóvel que um pouco a mais, mas que ele queira olhar e queira fazer uma proposta. Então, a partir daqui, o corretor já sai, ele conduz o cliente, né, ele encaixa dentro de um trilho, dentro de um funil, e consegue conduzir de uma forma muito melhor do que sair por aí, de repente, mostrando imóveis de 250 mil, 300 mil, 400 mil, e lá no final que ele ia ver que o cliente consegue financiar só 150 mil reais. Mas se o cliente, você fez a simulação, o cliente entendeu que os 20% está bom para ele, ele tem, e que ele tem o dinheiro de escritura, bom, aí sim, corretor, aí você tem que ir atrás. Se você não tiver o imóvel, procurar outros colegas corretores, ir a campo para fazer captação. Aí você tem um cliente qualificado. E o esforço que você vai fazer a partir de agora é um esforço que vai caminhar para um negócio, para uma comissão. Então, uma aula bem simples, bem básica, para você entender como seria a forma, como é a forma correta de conduzir com o cliente, né? E dessa matemática aqui, outro dia eu fiz uma matemática mostrando como calcular a comissão e alguém colocou assim, só dividir por 94% e fica mais simples. Então vamos lá. Então, todo o valor que você entender que ele consegue, que a pessoa consegue financiar, nesse caso que 150 mil, já divide por 80. Para não fazer essa regra de 3, daqui a pouco você se perde na matemática, já divide por 80 que você vai chegar no valor do quanto a pessoa consegue financiar, tá bom?